Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu queria liberar uma palavra para o seu coração. Eu estava lendo agora à tarde Lucas capítulo 5, que vai falar sobre a pesca maravilhosa que Pedro teve. E eu queria compartilhar com vocês alguns pontos que Jesus colocou no meu coração. Quando o Senhor está chegando na praia, ele vai ver esses homens lavando as redes. E o resultado não era muito bom. O resultado foi negativo, porque eles, como você conhece a passagem, eles tentaram e não conseguiram. Então eles estavam lavando a rede. Quando Jesus chega num cenário onde eles não tinham resultado. Então Jesus toma o barco, pede para eles ir um pouquinho mais para longe. Ele ensina a multidão e quando ele termina de ensinar a multidão, ele olha para Pedro e no capítulo 5, versículo 4 diz assim, ó: "Ide para onde as águas são mais fundas." E Jesus falou assim para mim, Jesus está tirando Pedro do raso e está indicando para ele ir para águas profundas. Aí Pedro diz assim, a gente já foi, a gente já tentou. Aí no versículo 5 diz assim, ó: "E todavia, confiando na tua palavra, lançaremos as redes." Então, o primeiro ponto, Jesus chegou num cenário na vida de Pedro, onde o resultado era negativo. E Jesus estava dizendo para Pedro assim, ei, sai do raso e vai para o fundo. Mas eu já tentei, a questão não é o quanto eu e você tentamos. A questão é o quanto o nosso coração está disponível para obedecer a ordem de Jesus. Naquele ponto, naquele cenário que Pedro estava vivendo, ele estava completamente desanimado, porque o resultado foi frustrante. Não teve peixe, não teve resultado. Só que Jesus chegando naquele momento, ele diz assim, ele libera uma palavra para ele: eu quero que você saia do raso e vai para um lugar mais fundo. E lança suas redes. Jesus olha para ele e fala assim, vai e lança as redes. E Pedro olhando para ele fala, mestre, sobre a tua palavra, nós lançaremos as redes. E pulando lá para o versículo 11, diz assim, ó, então eles arrastaram seus barcos para a praia e renunciaram todas as coisas e seguiram Jesus. Sabe, dois pontos. Jesus lançou a palavra para Pedro. Falou, Pedro, sai do raso e vai para um lugar profundo. A questão é que você não deu resultado, ou algo não aconteceu na tua vida, porque você não caminhou sobre a minha palavra. O que eu vejo Jesus ensinando naquele momento para Pedro é o seguinte, Jesus chegou na vida de Pedro, e Pedro vai entender isso, porque ele renuncia tudo. Aqui todo mundo sabe o que aconteceu. A quantidade foi tão grande que a rede estava se arrebentando, todo mundo participou daquilo. E Pedro abre mão disso e diz assim, que eles renunciaram todas as coisas e decidiram seguir Jesus. Por que não seguir Jesus? Eles estavam na praia, num cenário completamente difícil de lidar. Jesus chega para ele e diz assim, vão para o fundo e lance as redes. Só que agora tem a palavra de Jesus. Então Pedro decidiu no coração renunciar ao orgulho e agora caminhar sobre a palavra de Jesus. E quando ele vai para águas profundas sobre a palavra de Jesus, ele tem um encontro com a suficiência de Deus. Quando Pedro retorna, ele está diante da palavra de Jesus, ele está diante do resultado por ter caminhado por uma obediência. Eu quero deixar algo para o teu coração. Caminhar com Jesus é caminhar sobre a palavra dele. E quando Jesus diz algo a teu respeito, para você ir, você vai. E quando você retorna, você é grato por tudo aquilo que ele fez você passar. Então Pedro aqui ele está sendo grato, ele está falando para Jesus, se há um instantes atrás eu não tinha nada, e agora vem Jesus e libera uma palavra sobre a minha vida e eu tenho tudo, por que não segui-lo? A questão não são os resultados, a questão é aonde a gente se lança. Resultado, quando o Senhor está nas nossas vidas, ele tem a possibilidade de fazer a gente prosperar. Mas a questão é que quando eu e você prosperarmos, a gente deve correr de novo aos pés dele. Renunciar tudo aquilo de novo. Então, eu fico imaginando na cabeça de Pedro, numa palavra de Jesus, eu tive esse resultado, por que não segui-lo? Você vai ver, o que me chama a atenção é que Pedro ele renuncia, ele deixa tudo de lado para seguir Jesus. Agora, imagine Jesus chegando na sua vida, olhando para você, no resultado que você está tendo, e você aceitando uma ordem de Jesus. Jesus te conhece.
Jesus sabe para onde você vai. Como Pedro. O resultado de Pedro foi terrível. Só que quando Jesus chegou na cena, Jesus transformou esse cenário. Por quê? Porque Pedro teve disponibilidade no coração em obedecer a palavra de Jesus. Então, quando eu e você, nós cremos, a gente tem essa disponibilidade no nosso coração de obedecer o que ele falou como mandamento pra gente, o resultado acontece. Porque a gente não caminha só. É como Pedro, ele vai ter outras experiências. Ele estava dentro do barco. E ele vê Jesus e ele fala, mestre, manda-me ir ter contigo. Jesus olha para ele e fala, vem. Então Pedro caminha sobre as águas pela palavra de Jesus. Se Jesus não tivesse falado para ele, ele não iria. Então eu vejo Jesus olhando para Pedro e falando assim, cara, vai para águas profundas. Então quando eu e você nós decidimos mergulhar em águas profundas, a gente prova o melhor de Deus. Quando eu e você decidimos deixar o nosso orgulho de lado e obedecemos a palavra dele, a gente consegue caminhar em águas profundas, porque a gente não caminha na nossa capacidade, mas a gente caminha na palavra que veio de Jesus. Então quando a gente caminha na palavra que veio de Jesus, a gente caminha sobre águas, a gente prova sinais e maravilhas, por quê? Porque a palavra vem dele, o resultado vem dele. Então o que eu quero deixar para você é o seguinte, Jesus chegou para eles e disse assim, ó, ide para aonde as águas são mais fundas. Por quê? Porque em águas profundas a dependência é totalmente de Deus. Uma vez Deus falou assim para mim, quando você entra na água, você sente a água, você sente a areia, e se você ficar em águas rasas, é você que tem o domínio, é você que tem o controle. Se você ficar em águas rasas, o controle vem de você. Porque você caminha, você tem força, você consegue ter estabilidade. Agora, quando você decide ir em águas profundas, quem governa você não é mais você. É a força da água. E quando Deus falou isso pra mim, ele falou assim, eu quero você em águas profundas. Por quê? Porque aí é eu que governo você. É eu que te dou direção. Então Deus te chama nessa hora para você caminhar em águas profundas, ou melhor, para você se lançar em águas profundas, sem controle total. À medida que você mergulhar em águas profundas, você vai ter a certeza de que Deus está guiando você. Se você estiver com os seus pés no raso, você está dizendo assim, não, eu confio, mas parcialmente. Pedro, mesmo não tendo resultado, ele diz assim, Jesus, pela tua palavra, eu vou. Então, eu não sei a palavra que o Senhor liberou para você. Eu não sei o que ele já disse para você, mas talvez Jesus fique olhando para você, esperando a sua atitude de obedecer aquilo que ele já falou para você. O que Jesus já falou para você? Talvez não aconteceu ainda porque você não deu o primeiro passo. Jesus está esperando você ir para águas profundas. Por quê? Porque quando você contemplar o resultado dele, ele vai olhar para você e vai esperar um retorno de você. E esse retorno é você se lançar aos pés dele. Em total renúncia. É como aquele jovem rico. A Bíblia vai dizer que ele chega entusiasmado, alegre, fala, Jesus, eu conheço a lei, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus falou, legal, então vende tudo que você tem e dá para os pobres. E me segue. A questão não é a quantidade que você tem, a quantidade de coisas que você pode carregar. Mas a questão é o quanto você está disposto a deixar tudo que você tem de lado para seguir Jesus. Essa é a questão. Vai e vende o que você tem e me segue. A questão não é o quanto você pode levar, mas é o quanto você pode deixar para se lançar aos pés de Jesus. Então esse jovem rico, ele se frustra, ele vai embora e deixa Jesus ali. Aí Pedro diz assim para Jesus, Jesus, eu deixei tudo para seguir você. Aí Jesus fala assim, aquele que deixa tudo para me seguir, ele recebe 100 vezes mais. Então a chave é nessa passagem, é que quando você tem a disponibilidade no coração de obedecer a Jesus e se lançar em águas profundas, você recebe muito mais daquilo que você estava disposto a pegar. Se a tua mente está disposta, eu quero 10, e você lança tudo, Deus te dá em dobro, 100 vezes mais.
Então quando esse jovem rico ele saiu, porque a força dele estava no dinheiro, estava na capacidade, na suficiência de eu sou capaz. E com Jesus não funciona dessa forma. Quando Jesus mostrou o resultado para Pedro, ele estava dizendo assim: Pedro, eu sou suficiente na sua vida. Não é a sua força, não é a sua capacidade. Então, quando no capítulo 5, versículo 11, então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram Jesus. Eles estavam dizendo para Jesus assim: Jesus, o resultado foi bom, mas eu quero você porque você é suficiente. Então isso agrada o coração de Deus, porque as coisas não nos prendem. Então Jesus liberou uma palavra para Pedro, Pedro obedeceu a palavra, foi para o mar, mergulhou em águas profundas e teve resultado. Só que esse resultado não distanciou Pedro de Jesus. Ao contrário, ele foi grato, ele honrou a Jesus e se lançou aos pés dele. Então isso agrada o coração de Deus, por quê? Porque Pedro se joga aos pés de Jesus e diz para ele assim: Jesus, você é suficiente e eu quero seguir você. Diferente do jovem rico, que quando foi confrontado por Jesus, você conhece a lei, você ajuda os pobres, os necessitados, beleza, então tira toda essa suficiência, todo o dinheiro e vem para mim. Aí ele falou: não quero, e foi embora. Só que Pedro já tinha passado por essa experiência lá na praia. Ele falou: Jesus, eu deixei tudo. Aí Jesus fala: aquele que deixar tudo para me seguir vai ganhar 100 vezes mais. Então eu quero deixar essa palavra para você. Jesus precisa ser suficiente na sua vida, independente dos resultados. Jesus ele vai lançar uma palavra para você, talvez ele já até tenha lançado uma palavra para você. Só que ele precisa que você dê um passo em águas profundas. Isso vai provocar dentro de você um ato de fé, de caminhar sobre o sobrenatural. Se você não der esse passo, você não vai viver a abundância de Deus. Você não vai contemplar a suficiência de Deus. O que é a suficiência de Deus? É mesmo num resultado ruim, você está caminhando sobre uma palavra, que no momento certo essa palavra irá se cumprir. Eu quero falar algo para você. As circunstâncias, elas jamais vão invalidar a promessa. Se Deus liberou uma palavra para você, ela vai se cumprir. Independente do cenário. Pedro não tinha nenhum peixe naquela hora, mas ele decidiu voltar de novo. E o resultado foi incrível. Eu quero deixar essa palavra para você. Que Jesus possa ser suficiente na sua vida, independente do que você tenha na mão. Se você tem, se você não tem, eu quero que você pegue essa palavra. Jesus falou para Pedro e falou assim: vai em águas profundas. Vai, sobre a minha palavra. Ele falou: sobre a sua palavra eu vou. E o resultado foi incrível. Eu quero dizer para você que Jesus ele quer ser suficiente para você. Ele quer liberar algo para você, ele quer te dar uma palavra. E ele quer ganhar o seu coração, ele quer o seu coração, ele quer que você se rende aos pés dele, para ele ser suficiente para você. Amém? Deus abençoe, gente.